Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando com o módulo 27 que fala sobre medidas, e no vídeo anterior vocês estudaram ou relembraram alguns tipos de medida que podem ser de superfície, de comprimento, de tempo, de capacidade, e fizeram alguns exemplos em relação a isso. Na aula de hoje nós vamos iniciar as medidas de comprimento. Então, acompanhem comigo lá na página 473 da apostila. Ao realizar a leitura do texto O que é medir e resolver as questões da seção do exercício 1, você deve ter concluído o seguinte. Bom, isso foi realizado lá no vídeo 1, tá bom, pessoal? É só dar uma olhadinha ali no nosso play ali da matemática. Número 1. Medir é comparar uma grandeza a outra de mesma natureza usando a unidade de medida. O número de vezes que essa unidade cabe na grandeza é o que chamamos de medida, e o conjunto de procedimentos que nos fornece essa medida é denominado medição. Segunda, escolhida a unidade de medida que será utilizada para medir um objeto, é realizada a medição. Expressamos a medida por meio de um cálculo numérico, seguido do símbolo correspondente à unidade de medida. Assim, se uma sala tem a altura de 2,5 metros, representamos essa medida a seguinte: 2,5, que vai ser o valor numérico, e imediatamente vem a unidade de medida, que é o metros. O M é a representação abreviada de metros. E também pede-se para deixar um espaço entre a medida e a unidade de medida. Por exemplo, eu tenho 8 metros, eu tenho 7 quilômetros, e assim por diante. 3. Nem sempre o metro é a unidade de medida mais adequada. Às vezes é necessário utilizar unidades menores ou maiores que o metro, como, por exemplo, medir o tamanho de uma caneta, que tem comprimento de bem menor que 1 metro, ou distância entre duas cidades. Para esses casos, usamos as unidades submúltiplas e as unidades múltiplas, respectivamente. No caso do metro, um de seus submúltiplos é o milímetro, que corresponde a um milésimo, ou 1/1000 de 1 metro. E um de seus múltiplos é o quilômetro, que corresponde a 1000 metros. Observe as unidades submúltiplas e as múltiplas do quadro de unidades. Bom, então a nossa referência sempre vai ser o metro, e as unidades submúltiplas, elas vão estar à direita. Se vocês perceberem, elas sempre vão ser menores que o metro. E as unidades múltiplas, elas vão estar à esquerda, e elas sempre vão ser maiores em referência ao metro. Por exemplo, 1 metro. 1 metro corresponde a 10 decâmetros, 100 hectômetros e 1000 metros, em relação ao quilômetro. Bom, dessas três unidades múltiplas, o quilômetro é o que a gente usa e percebe mais em relação a rotinas, a distância entre duas cidades, a quilometragem de um carro, 50 km por hora e assim por diante. As unidades submúltiplas, por exemplo, 1 metro equivale a 1/10 de metro no decímetro, em relação ao centímetro vai ser 1/100º, e o milímetro 1/1000 em relação ao metro. Em muitas situações, precisamos fazer a conversão de medidas. Veja os procedimentos para tais conversões. Cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, multiplicaremos por 10. Então, aqui a gente tem essa tabelinha que a apostila está colocando em relação ao metro e aos submúltiplos e ao múltiplo. Então, quando a gente precisa ir em direção à direita, nós vamos fazer as multiplicações. E a cada unidade que nós vamos caminhar, nós vamos multiplicar por 10, tá bom? Vamos para o próximo. E agora na próxima página, na página 474. Cada unidade de comprimento é 10 vezes menor que a unidade imediatamente superior, ou seja, para converter uma unidade em outra imediatamente superior, dividimos por 10. Então, aqui a gente vai fazer o caminho inverso, nós vamos vir da direita para a esquerda, e a cada passagem de unidade nós vamos dividir por 10. Exemplos.
converter 45,405 quilômetros em metros. Para converter quilômetros em metros, devemos multiplicar o número dado de quilômetros por 1000, porque vai andar 3 unidades. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Aí a origem do 1000. Pois 1 quilômetro a 1000 metros. Assim, vamos multiplicar 15,405 quilômetros vezes 1000, que vai ser representada por 15.405 metros. Converter 707 milímetros em metros. Para converter milímetro em metro, dividimos o valor dado de milímetro por 1000, pois o milímetro é a milésima parte do metro. Então, assim a gente vai ter 707 milímetros dividido por 1000 vai ser igual a 707 metros. Então, depende da forma como nós vamos fazer as transformações. Então, olha só, se nós vamos vir da direita do milímetro para a esquerda em relação ao metro, então nós vamos fazer a divisão. Agora, como no primeiro exemplo, como nós estávamos vindo do quilômetro até o metro, nós vamos usar a operação inversa, que é a multiplicação. Então, vamos lá aqui para a primeira atividade. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Animais que vivem em lagos. Lagos e lagoas são reservatórios de água doce, criados pelas chuvas ou pelo derretimento de geleiras de montanhas. Esses ambientes são o habitat de muitas espécies. Algumas escolhem viver permanentemente em lagos, outras que lá botam seus ovos, habitam por certo tempo. Vamos conhecer algumas particularidades desses animais. A salamandra é um anfíbio larvário de cabeça chata que se alimenta de pequenos crustáceos e moscas d'água. Há mais de 500 espécies de salamandras, 5 delas encontradas na Amazônia, no Brasil. As salamandras medem em média de 7,5 centímetros a 20 centímetros de comprimento. A maior espécie, a salamandra gigante, cresce até 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana que mede 4 centímetros. Algumas espécies são coloridas. A tartaruga pintada vive em lagos na América Central e na América do Norte. Gosta de áreas úmidas, poços de água e rios com pouco fluxo e locais enlameados. As tartarugas pintadas nadam com as patas traseiras e alimentam-se de animais e plantas. No frio inverno nos rios. Quando a temperatura da água atinge 12 graus, elas voltam à atividade normal. O comprimento dessas tartarugas variam de 8 centímetros a 20 centímetros. Elas botam de 2 a 23 ovos por vez e o período de incubação é de 10 semanas. A libélula é um inseto que não vive muito tempo nos lagos, embora permaneça próximo a eles, pois é ali que obtém comida e põe seus ovos. As libélulas comem moscas, mosquitos e traças. Em todo o mundo, existem mais de 5.000 espécies desse animal. Em geral, as libélulas medem de 2 centímetros a 19 centímetros. As espécies consideradas mais velozes são capazes de voar até 80 km por hora. Por esse motivo, a libélula hoje é considerado o inseto mais veloz do mundo. Além disso, as libélulas aguentam voar de 5 a 6 horas diariamente, batendo cerca de 50 vezes as asas por segundo. Quando estão fora d'água, esses animais têm uma expectativa de vida reduzida de apenas 2 meses. Então, na figura ao lado é uma libélula, alguma das espécies. Letra A. Usando a régua, construa uma reta de 20 centímetros e para cada animal mencionado, construa 2 segmentos de retas paralelos, cujos comprimentos correspondam aos seus comprimentos mínimos e máximos. Então, pessoal, aqui eu construí os segmentos, tá bom? Em roxo, ele está representado pelas salamandras, em verde, pelas tartarugas pintadas e em laranja pelas libélulas. Então, eu construí um segmento que representa o comprimento máximo e o comprimento mínimo dessas espécies de animais. Letra B. Foi possível representar todas as medidas de comprimento mencionadas no texto com um segmento de reta? Converta para centímetros a medida que não foi possível localizar na reta. Bom, a salamandra, que é uma espécie de largato,
Bom, a salamandra de maior espécie, ela vai medir 1,7 metros. Portanto, ali na nossa régua, como só tem 20 centímetros, não é possível representar através de um segmento de reta esse comprimento. Aí o enunciado pede para a gente também transformar em centímetro. Então, eu tenho 1,7 metros e eu preciso transformar em centímetros. Então, eu vou voltar aqui na tabelinha para vocês entenderem o meu procedimento de cálculo. Então, olha só. Eu estou calculando metros, certo? E eu preciso ir para casa dos centímetros. Então, aqui eu vou multiplicar por 10 e aqui eu vou multiplicar por 10 de novo. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, para me transformar uma medida de comprimento de metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ser 1,7 metros vezes 100, que vai ser igual a 170 centímetros. Então, uma régua de 20 centímetros não seria o suficiente. Letra C. Converta em milímetros as medidas do texto que estão em centímetros. Então, vamos lá. Eu vou encontrar os 7,5 centímetros. Para me transformar em decímetro, observe a medida que nós vamos fazer. Então, eu vou multiplicar por 10. Por que eu vou multiplicar por 10, professora? Eu vou voltar aqui na tabelinha para que vocês consigam observar. Eu estou aqui nessa casinha do centímetro, então eu estou me caminhando em direção à direita. Então, eu vou poder usar a operação de multiplicação. Então, como é só de uma unidade para uma unidade, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou fazer isso a cada medida eu vou multiplicar por 10, que está em centímetros. Então, 7,5 centímetros vezes 10 vai corresponder a 75 milímetros. E é super importante utilizar a unidade de medida, tá bom? Ó, converta em milímetros. A próxima unidade é o 20 centímetros, que eu vou fazer a mesma coisa. Como eu vou pular uma unidade, então eu vou poder multiplicar por 10. 20 vezes 10 vai ser igual a 200 milímetros. 4 centímetros, eu vou multiplicar por 10, não por 40, né, como eu coloquei aqui, mas já estou arrumando, que vai ser igual a 40 milímetros. A próxima unidade, ela está em 8 centímetros. Convertendo para milímetros, vou multiplicar por 10, vou ter 80 milímetros. Continuando, que eu ainda tenho mais duas, eu tenho 2 centímetros, que eu vou multiplicar por 10, então vai ter 20 milímetros. Bem simples fazer isso, né, pessoal? 19 centímetros vezes 10 vai ser igual a 190 milímetros. Letra D. Converta em metros as medidas que estão em centímetros. Então, agora eu vou colocar aqui os números que estão em centímetro, né? Que são os mesmos aqui na frente. Então, eu tenho 75 centímetros, eu vou ter 20, eu vou ter 4, 8, espacinho aqui, eu vou ter 2 centímetros e 19 centímetros. Vou voltar lá para minha tabela. Bom, pessoal, então agora eu preciso transformar o que está em centímetro, converter para metro. Então, eu estou aqui na casa do centímetro. Então, agora eu vou fazer a operação que eu estou caminhando à esquerda. Então, eu vou ter que andar 2 casas, né? Eu vou ter que andar dividido por 10 e dividido por 10. 2 vezes dividido por 10 vai ser dividido por 100. Então, para transformar de centímetro para metro, eu vou precisar dividir esse valor por 100. Então, vamos começar a fazer as divisões. Então, eu vou ter 75, eu vou dividir isso por 100. Quando eu divido por 100, eu vou transformar em metros. Então, 75 não, é 7,5 dividido por 100 vai dar 0,075 metros, ou 75 milésimos. A próxima medida é o 20 centímetros. 20 centímetros dividido por 100 vai ser igual a 0,20 centésimos de metro. A próxima unidade que está em centímetro é o 4 centímetros, que eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu estou transformando em metro, pessoal. Então, eu vou ter 4 centésimos.
de metro. Continuando aqui, o próximo é o 8 centímetros. Deixa eu arrumar esse C aqui, que eu vou dividir por 100. E isso vai me dar 0,008 metros, ou 8 centésimos. 2 centímetros, que eu vou dividir por 100, que vai ser igual a 2 centésimos de metro. E para finalizar, eu vou ter 19 centímetros, que eu vou dividir por 100, que vai ser igual a 0,19 centésimos de metro. Letra E. Em outras medidas, que outras medidas aparecem no texto? Sublinhe-as, escreva-as a seguir, identificando a sua grandeza. Então, vamos voltar aqui no seu texto. Vamos ver o que está aparecendo aqui pra gente. O que não é medida, vamos olhar aqui. Olha só, a gente tem 12 graus, que é 12, que está falando sobre temperatura. A gente está vendo o 2 e o 23, que está falando em quantidades. O 10 semanas, que é uma medida de tempo. Vamos lá agora para a Libélula para ver se tem alguma outra informação ali que a gente pode colocar. Tem velocidade média de 80 km por hora, de 5 a 6 horas, que é uma unidade de tempo, e 2 meses, que é uma unidade de tempo. Então, a gente vai escrever ali isso lá na letra E. Então, eu escrevi aqui na letra E as representações de temperatura, tempo e velocidade que nós assinalamos ali nos textos. Agora, eu vou resolver a questão 2. E para isso, eu deixei o esqueminha aqui em cima para me relembrar e também para que vocês possam entender da forma que eu vou fazer essas conversões. Então, número 2, faça a conversão das unidades de medida de comprimento indicadas a seguir. Eu tenho 150 quilômetros e eu preciso converter para metros. Bom, eu estou aqui no quilômetros e eu preciso ir até o metro, então eu vou ter que multiplicar por 10. 1, 2, 3. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, aqui eu vou precisar multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, eu vou chegar no valor de 150 mil metros. Então, 150 quilômetros corresponde a 150 mil metros. Bem tranquilo, né? Agora, na letra B, eu tenho 2.057 metros e eu preciso transformar para quilômetros. Então, agora eu vou fazer o movimento inverso. Então, aqui eu estou no metro e preciso transformar em quilômetro. Então, eu vou ter dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, agora eu vou andar para a esquerda, então eu vou dividir por 1000. Vou colocar aqui o sinal de divisão. Dividindo por 1000, eu vou ter correspondente a 2,057 centésimos de quilômetro. Beleza? Tranquilo, né? Fazer as conversões. Letra C, 300 metros, e eu preciso converter em quilômetros. Então, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, eu vou ter 0,300 centésimos de quilômetro. Letra D, eu tenho 7,5 quilômetros e preciso transformar para metros. Bom, isso é igual ao exemplo da letra A, então só basta eu multiplicar por 1000, que eu vou ter 7.500 quilômetros. Letra E, eu tenho 1 metro e preciso transformar para centímetro. Então, vamos aqui, ó. Pessoal, eu tô no metro, tô bem aqui que é a minha referência e preciso transformar para centímetro. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 10. 10 vezes 10 é 100. Então, aqui eu vou multiplicar por 100 e aqui eu vou ter 100 centímetros. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Agora, eu tenho 100 centímetros e preciso passar para o milímetro. Então, agora eu estou aqui nesse carinha aqui. E para me transformar, eu vou precisar multiplicar mais uma vez por 10. 100 vezes 10 é 1000. O que isso significa? Que 1 metro equivale a 100 centímetros e 1000 milímetros. Letra F, eu tenho 9,7 metros e preciso transformar por centímetro. Vou fazer o mesmo esquema do exemplo anterior. Vou multiplicar por 100, que vai me resultar em 970 centímetros. E aqui eu vou multiplicar mais uma vez por 10 para transformar em milímetro, que vai me corresponder a 9.700 milímetros. Letra G, eu tenho 1.500 milímetros e preciso transformar para centímetros. Então, olha só, agora eu estou
aqui, deixa eu até trocar de cor para vocês. Eu vou ficar nesse bonito aqui, ó. E preciso ir pro centímetro, então eu preciso dividir. Eu vou dividir por uma unidade, que é por 10. Então, eu vou ter 150 centímetros. Para me transformar em metros, então, olha só, eu tenho um 10 aqui, uma divisão por 10 e outra divisão por 10. Mas eu já estou aqui no centímetro. Então, deixa eu tirar aqui. Então, se eu já tenho no centímetro, então vai ser 1, 2. Então, vai ser dividido por 100. 150 dividido por 100 vai ser igual a 1,5. Número 3. Considere o trecho do texto. A maior espécie de salamandra gigante cresce até 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana que mede 4 centímetros. Escreva em centímetros a medida do comprimento da salamandra gigante. Então, eu tenho 1,7 metros, para me transformar em centímetro, eu vou multiplicar por 100, como nós fizemos no exercício anterior. Então, vai corresponder a 170 centímetros. Qual é a diferença entre a medida de comprimento da maior e da menor salamandra? Aí é que vocês precisam estar sempre ligados. Vocês só podem fazer operações de subtração, multiplicação e subtração com unidades de medida iguais. Nunca vocês vão fazer 1,7 metros menos 4 centímetros. Vocês precisam sempre trabalhar com unidades de medidas iguais. Então, é só subtrair 170 centímetros menos 4 centímetros, que é a menor salamandra. Então, a diferença vai ser de 166 centímetros. Quantas vezes a salamandra gigante é maior que a salamandra menor? Então, se é quantas vezes, eu vou dividir. Eu vou dividir 170 centímetros por 4. Vou dividir o comprimento da maior pela menor. Então, eu vou ter aproximadamente 42,5. Que, então, a salamandra gigante é 42,5 vezes maior que a menor. Na número 4, elabore uma situação-problema envolvendo uma medida de comprimento que aparece no texto, animais que vivem em lagos do item 1, e resolva o problema. Bom, a questão 4 vai ser uma tarefinha para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até a próxima aula. Tchau!